Amém. Nós somos aquilo que diariamente nós vivemos. Nós costumamos nos enganar e é fácil nós vivermos uma vida de uma forma e acharmos que a nossa vida é sobre outra coisa, apesar do nosso dia a dia. Então, na verdade, nós não devemos nos enganar e saber que como nós gastamos o nosso dia, é como nós gastamos nossa vida. Todos os dias é que formam esse pedaço da vida que nós vamos poder olhar para trás um dia e dizer, como Paulo, eu combati o bom combate. É o que eu fiz lá no passado, é o que eu fiz a cada dia. E a passagem na qual o ensino desta noite vai se basear, que é Lucas 10, de 38 a 42, nós vamos ler apenas alguns versos, embora eu vou fazer alguns comentários do contexto. Diz assim, é uma história conhecida de Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, não é? E diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta e ansiosa com muitas coisas. Todavia, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Nós olhamos várias vezes para vários eventos na vida de Jesus, e há um perigo, sabe, porque nós queremos conhecer exatamente quem Cristo é, e nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João que vão construindo a visão, uma foto, uma imagem correta de Jesus. E existe um perigo quando a gente vai fazendo isso, porque nós naturalmente corremos o perigo de gravitar sobre eventos que parecem mais espetaculares. Na minha seleção, na minha leitura, se eu não me policiar, eu vou tender aos eventos mais dramáticos. E nós temos, até certo ponto, essa tentação. Eu estava vendo isso quando eu olhava para essa passagem essa semana. Nós vamos à ressurreição de Lázaro. Por quê? Porque é incrível, porque é totalmente fora da curva alguém ser ressuscitado dos mortos, principalmente alguém depois de 4 dias estar morto e enterrado. E é uma história que envolve Marta e Maria, não é? E ela é muito mais dramática, muito mais, eu diria, impactante. O irmão delas duas morre e Jesus o ressuscitou dos mortos. Eu estava estudando essa semana várias coisas que Jesus fez, né? Ele curando, exorcizando um homem com uma legião de demônios, e é muito emocionante e natural você gostar desses grandes eventos, dessas grandes coisas. Mas quantos eventos desse tem nas nossas vidas? Quantos eventos enormes e impactantes? Quantos eventos, como um surgimento de um Lázaro dentre os mortos, você tem assim, coisas memoráveis, dramáticas e incríveis para todas as pessoas? Poucas. Não é isso que compõe a nossa vida. Você pode se empolgar com as coisas que Deus fez com Abraão, mas levava 15, 20 anos até acontecer outra coisa. Então você não pode ter, eu acho, por definição, muitas coisas assim na sua vida. Serão poucos grandes eventos, serão poucos eventos dramáticos. Esse tipo de coisa incrivelmente impactante é totalmente incomum nas nossas vidas. E aqui você tem um texto totalmente comum.
Como eu disse, como nós vivemos nossa vida comum é o que nós somos. Como nós vivemos nossa vida que nós achamos sem evento dramático, é o que nós somos de verdade, e não o que acontece ou como somos no momento dos eventos dramáticos da vida de todos nós. E você vê, elas estão aqui. João falou que há milhares de coisas que Cristo fez, que Ele falou, coisas incríveis, mas a maior parte delas não são contadas para nós. Agora, pense por que o Espírito Santo colocou essa passagem na Bíblia. Ela não é dramática, ela nos parece muito, muito normal e muito comum. Aqui você tem algumas pessoas, elas estão recebendo visitas e vão preparar um jantar, uma ceia. Estão preparando a alimentação das pessoas que elas receberam na casa delas. O que tem de dramático nisso? Não há nada mais comum, mundano, entre aspas, de ser comum da vida cotidiana, do que receber pessoas na sua casa e preparar um alimento para todos comer. Elas estão preparando o alimento para os convidados. E há uma pessoa que é muito ligada em cada detalhe do que está sendo feito, da preparação do alimento que vai ser servido nesse dia. E a outra que diz, dá um tempo, vamos fazer o básico, não é? Não vamos gastar o nosso tempo e ficarmos preocupados e se tudo vai estar maravilhoso, cada detalhe, cada tempero, cada coisa, não é? E uma delas ainda está na cozinha, a outra já parou, já sentou, não é? Acha que já foi suficiente, e aquela que está na cozinha, ela não está bem, a temperatura está subindo, e não é o forno, não é lá o guisado, não é isso que está subindo a temperatura. Ela está olhando e ela vê que ela está lá ainda fazendo as coisas e a outra já está sentada. E ela não está gostando, ela começa a reclamar. Normalmente as reclamações começam dentro de nós, não é? Nós achamos que as coisas não estão indo como nós achamos, que as pessoas não estão agindo como nós queríamos. E nós começamos a reclamar, a ficarmos insatisfeitos. E você vê, isso não é dramático. Porque entre tantas histórias, Deus colocou essa. Há tantas histórias, João diz, tantas coisas que Jesus fez. Por que colocou essa cena de preparar a comida e de alguém dar uma importância muito grande a isso e começar a ficar com o coração contrariado com a outra que não está dando a importância que ela acha devido? Isso não é um grande evento, entende? Não é a multiplicação dos pães. Isso aqui é só uma família recebendo Jesus e os discípulos em casa e preparando uma alimentação para todos. É comum, é o que acontece todo dia em nossas casas. E essa é a mensagem. Então, o que eu quero dizer? A mensagem é que não é nos grandes eventos da vida, nos eventos dramáticos, marcantes, nas grandes tragédias, às vezes, nas grandes perdas, nem nos eventos cruciais da vida que o seu caráter é forjado. Não é. Como você vive o dia a dia é como você é. Como você vive os eventos comuns da vida é como você vive a sua vida, sabe? Não é nesses lugares, nesses momentos dramáticos que quem você é forjado. Esses lugares apenas revelam o que você se tornou. É óbvio que você vai reagir aos grandes eventos, aos mais dramáticos, aos mais dolorosos ou aos mais incríveis de uma maneira. Mas esses eventos não te moldam. A perda de alguém muito amado, receber algo maravilhoso, essas coisas não te moldam. Essas coisas mostram o que você é. Você reage aos grandes eventos da vida em como você foi forjado nas coisas comuns da vida. E essas coisas raramente são suficientes para fazer qualquer coisa em você. Essas coisas não fazem você. Essas coisas que as pessoas dizem que nos moldaram, porque aqueles eventos cruciais que formaram, sei lá, neuroses em nós, na verdade
Não é o que acontece. Você reagiu daquela forma, naqueles eventos, pelo que você foi no dia a dia, nos dias comuns, não é? E nas situações mundanas, no sentido de ser comum a todos os homens. Preparar o jantar, viver a vida, trabalhar, enfim, em outras palavras, pense dessa maneira. Não são as situações gigantescas, que são raras em nossas vidas, as 5 ou 6 coisas gigantescas que aconteceram na sua vida e que ainda vão acontecer, que realmente fazem você ser quem você é. São todos esses momentos comuns que estão revelando o tempo todo quem você é, como o seu coração é, e estão forjando o seu coração dia após dia. Então toda manhã você acorda e milhões dessas coisas chegam. Todo dia você tem que comer, você tem que preparar o alimento, você tem que se relacionar com as outras pessoas, em casa, no trabalho, na igreja. Você precisa dormir, você tem compromissos. Esses compromissos geram problemas, aborrecimentos, as pessoas não agem como você quer, o ônibus não chega na hora que você quer, o trânsito não está como você quer, seu esposo não age exatamente como você acha que ele devia agir, sua esposa não age exatamente, seus filhos são pecadores, e enfim, você tem compromissos, você tem telefonemas, você tem recados, você tem que fazer exercício, você tem que fazer dieta, você tem que trabalhar. Há um número tremendo dessas coisas que surgem para você, todas comuns. É mundano no sentido de que isso está acontecendo para você e com todo mundo na cidade. E é a agitação diária. São as coisas comuns da vida. É isso que forja você, não os grandes eventos. Nos grandes eventos, você vai reagir conforme você foi forjado pelo comum. E a diferença entre Maria e Marta é que Marta é guiada por essas coisas comuns, essas coisas corriqueiras da vida, têm um peso e uma importância na vida dela desproporcional. Ela é levada, ela é como que alguém que está numa corrente, essas coisas é como um rio, e ela está sendo levada por essas coisas. Já Maria colocou os pés no fundo do riacho, e apesar da corrente estar indo para lá, ela está indo para onde ela acha melhor. Não são essas coisas que compõem a vida comum, que estão forjando ela ir numa direção que que essas coisas tomam. Ela está indo na direção, no meio dessas coisas, que ela deve ir. Maria caminha na direção em que deseja caminhar. Quando acontece o oposto, Jesus chama isso de os cuidados da vida. Ele diz cuidado, porque os cuidados da vida, eles impedem da palavra de Deus penetrar no seu coração. São essas coisas comuns que faz você impermeável à verdade. E Maria encontra tempo para a atenção concentrada a estar aos pés do Senhor, porque você vê, essas coisas da vida não controlam ela. Apesar das distrações, apesar da oposição, ela faz isso. Nós sabemos que nós não temos menos tempo ou mais tempo do que o apóstolo Paulo, do que Davi. Todos nós recebemos de Deus no dia de hoje 24 horas. Cada um de nós tem uma avalanche de coisas comuns da vida. Se você falar que tem menos tempo que o apóstolo Paulo, é ridículo. Todos os seres humanos ganham o mesmo tempo. Essas coisas da vida são geridas por nós de tal maneira que nosso caráter está sendo realmente formado. Não é? Tempo para estar aos pés de Jesus, tempo de oração, tempo... Enquanto outras pessoas estão sendo levadas pela corrente, outras pessoas estão indo na direção que elas querem, ainda que todos tenham que estar dentro desse riacho. E Maria faz isso no mundano, ela faz isso no dia a dia. O dia a dia comum, sem nada extraordinário, não controla ela. Ela sabe quando fugir, e é isso que a torna ótima. Ela sabe o que é importante e o que não é importante. Ela sabe o que é
da vida mundano, natural, não é? Mas ela sabe o que é, sobre o que a vida é. É isso. Não são os eventos grandes que tornam Maria ótima. Você vê que o que torna Maria ótima, por isso que esse texto está aqui, é porque a preparação de um jantar para receber pessoas não vai fazer ela perder a noção do que é mais importante. As coisas comuns da vida, que é o que domina 90 e pouco por cento da nossa vida, na verdade, onde nós somos forjados. Os eventos grandes revelam o que nós nos tornamos. O que esse dia a dia comum forjou em nós. Então, o texto está falando sobre sua capacidade de definir suas prioridades, de encontrar atenção concentrada aos pés de Cristo. Isso fala tanto. De não deixar todas as coisas acontecerem simplesmente, de ser levado, de não deixar essas coisas nos levarem. Nós vamos na direção que nós queremos, no meio dessa corrente de coisas comuns. E as pequenas coisas que chegam até nós todos os dias, os pequenos eventos, as pequenas responsabilidades, aquilo que Jesus chamou os cuidados da vida, controlam a vida das pessoas. É isso que faz elas ser o que elas são, e não, na verdade, os grandes eventos, as grandes coisas. Então eu sei que nós vivemos na cidade do Rio de Janeiro, somos ocidentais, não é? Portanto, algumas das pessoas mais ambiciosas do mundo vivem e são doutrinadas na nossa cultura. E eu suponho que centavo por centavo, não é? Há mais sonhos e aspirações nessa sala do que em muitas congregações no mundo, sabe? Há pessoas que estão reunidas hoje para cultuar Jesus que não têm certeza na África se vão estar vivas amanhã por causa disso. Talvez você esteja preocupado com uma coisa totalmente tola amanhã. Elas não sabem se a casa delas vão ser invadidas, elas estão sendo dizimadas na África, por exemplo, por causa de serem cristãs no Oriente. Mas, incrivelmente, os cristãos ocidentais têm muito mais problemas, muito mais dramas. Essas pessoas viram irmãos serem mortos, mas elas estão tendo muito mais, expressando muito mais o poder e a graça de Jesus que sustenta, do que pessoas que amanhã elas estão perturbadas, porque nada. As pessoas ficam perturbadas por nada, por essas pequenas coisas da vida. É óbvio que nos grandes eventos tudo fica difícil. Se nós estamos perturbados no dia a dia, sem problema nenhum, não é? Porque nós criamos aqueles pequenos problemas nesse pequeno riacho de coisas comuns. Dois amigos meus, irmãos amados, jovens, estão enfrentando nesses últimos tempos o câncer. Isso é um grande problema, não é? Impacta a família, é um grande evento. Já outras pessoas estão vivendo um monte de problemas quando elas não têm problema nenhum. É isso, essas pequenas coisas. Quando esses grandes dramas chegarem, é óbvio que nós vamos reagir, porque fomos moldados por aquelas pequenas coisas. Não são esses grandes eventos da vida que determinam quem nós somos. Você tem grandes esperanças para si mesmo, você tem aspirações para si mesmo, e esse texto nos desafia com isso. Não é? Existe alguém aqui, esse texto está dizendo, que aspira uma espécie de grandeza, almejar um nível de grandeza que daqui a 20 séculos as pessoas vão estar admirando falar, as pessoas vão estar admirando olhar, achando algo ótimo. Ou nossas inspirações são aquelas tais, tão centradas nessas coisas comuns, que não vai durar os próximos meses. Então, alguém sequer pensa nisso? Alguém diz, o que eu estou ansiando, o que está me impulsionando agora, daqui a 12 mil anos, se as pessoas souberem, elas
Isso vai ser importante. Eu quero que as pessoas ainda se reúnam e pensem e possam admirar o que o Evangelho faz daqui a 2000 anos. Ainda que seja nas coisas mais comuns, eu quero que a minha vida não só abençoe as pessoas, mas que, se Deus quisesse, ela poderia abençoar pessoas daqui a 2000 anos, 20 séculos na frente. A maioria das pessoas apenas diz: olha, eu gostaria de ter sucesso no meu trabalho, um grande romance, eu gostaria de alcançar as metas que eu estabeleci. As aspirações das pessoas, que impulsiona a maior parte das pessoas na nossa cultura, elas não duram nada, porque elas são assim. Maria não tinha aspirações assim. As aspirações que Maria tinha eram totalmente irrelevantes para a cultura dela, para as pessoas da época dela, mas, no entanto, em 2020, nós estamos falando sobre ela. No entanto, Jesus falou sobre Maria: aonde o Evangelho for pregado, ela e o que ela fez vai ser anunciado. Enquanto o meu nome ser anunciado, o de Maria vai estar colocado junto. Não é incrível? Ela decidiu o que era importante e não deixou que o dia a dia nunca afastasse ela disso, porque é o dia a dia que afasta as pessoas, porque é o dia a dia que nos forja. Como resultado, ela foi atraída para a grandeza com a qual nós devemos sonhar, porque é uma grandeza que daqui a 20 séculos ainda será uma grandeza, porque somos mais como Marta do que como Maria. Estamos afundados no mar de mediocridade, de problema, de ansiedade, de medos, de aborrecimentos. Tudo nos aborrece, todas as pessoas nos aborrecem, porque as nossas metas são medíocres. É óbvio que Marta está na cozinha, está irritada, a ponto de ter que se falar. Ela não aguenta, sabe, as pessoas dizem assim: não, tem que botar para fora, tem que falar. Ela não aguentou ficar lá na cozinha, vendo Marta lá aos pés de Jesus. Ela teve que ir lá falar, ela teve que repreender Jesus. Tu não vai fazer nada, você não está vendo, você não vai fazer nada para ela mudar a atitude dela. Essa é a mensagem. O que significa sentar aos pés de Jesus? Por que essa expressão foi usada? Isso é coração desse texto. Nós perguntamos imediatamente: o que isso significa? O que significa sentar aos pés de Jesus? A melhor maneira de responder essa pergunta é olhar para Marta. Não é? A melhor resposta para nós entendermos, e nós vamos ver, do que a Bíblia diz ser sentar aos pés de Jesus, é olharmos para Marta. Então vamos olhar para quem não está sentado aos pés de Jesus, e nós vamos poder saber se nós estamos sentados aos pés de Jesus. E vamos ver o que ela está fazendo e os resultados na sua vida. Então depois vamos olhar para Maria e sabermos o que é estar sentada aos pés de Jesus, o que ela está fazendo e os resultados na sua vida. Então vejamos quem não está sentado aos pés de Jesus, e em seguida vejamos quem está sentado aos pés de Jesus. Essa história comum, que não é um evento incrível, quer nos ensinar isso. Então teremos uma ideia do que significa sentar aos pés de Jesus, e vamos descobrir que esse é o segredo da vida, que acontece o tempo todo no que é comum e não no que é extraordinário. O que é extraordinário só revela se nós estávamos no dia a dia sentados aos pés de Jesus, ou se não estávamos sentados aos pés de Jesus. Então o segredo de tudo é não apenas sentar aos pés de Jesus 5 ou 6 vezes em sua vida, em grandes eventos, em grandes momentos. Você vê que o segredo da vida é todo dia estar sentado aos pés de Jesus. Não é fazendo algo heróico. O Evangelho não é sobre fazer coisas heróicas. Em outras palavras, Jesus não vem até nós e diz: olha, traga a minha vassoura da bruxa malvada do oeste. Não é assim que lá em Oz. A missão em aventuras sempre é assim: você tem que salvar a princesa que está no castelo do dragão. O Evangelho não tem nada a ver com isso. Em vez disso, ele vem e diz: sente-se aos meus pés, no calor da vida cotidiana.
preparar comida para as pessoas que estão na casa, acordar de manhã para trabalhar, numa vida que você tem que fazer exercício para o seu corpo físico, tem que trabalhar e com o suor do seu rosto ganhar o pão. Então, sente-se aos meus pés, nunca deixe o riacho dessas coisas definir para onde você está indo, o que você quer, cada dia comum da sua vida. Então vamos olhar para Marta por um segundo. Quem é Marta? E Marta é alguém que Jesus ama. Se você olhar o versículo 38, você vai notar que Jesus está saindo de um lugar, de um determinado momento do seu ministério para outro, e quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, a Bíblia diz, e certa mulher chamada Marta o hospedou em sua casa, Lucas 10, 38. Então ele estava... era um momento de mudança no ministério de Jesus, como houve alguns. E nessa viagem, ele passa em Betânia, e este era o lar de Maria, Marta e Lázaro. Lázaro não é mencionado aqui nessa história, mas nós sabemos que Maria, Marta e Lázaro viviam juntos, os três, e tinha um tremendo... Jesus tinha um tremendo amor por essa família, um grande amor por essa família. Quando Lázaro morreu, o recado que mandaram para Jesus simplesmente foi esse, é incrível. Em João 11, tudo que eles falaram era: quem você ama está doente. Quem você ama está doente. Foi o recado que Jesus recebeu da doença de Lázaro. Aquele que você muito ama está doente. E esse texto de João vai dizer o quanto Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E isso apenas mostra o amor de Jesus por essa família, mas em particular por Marta. A gente vê isso quando Jesus fala com ela, não é? Quando Jesus responde a Marta, ele diz: Marta, Marta. Você sabe o que ele está fazendo? Jesus está levantando um lamento. Jesus está, eu diria, chorando. Na linguagem semítica, dobrar uma palavra significa sempre ampliação do sentimento. E isso acontece várias e várias vezes na Bíblia. Quando se trata de duplicar um nome, significa uma tremenda intensidade e ampliação do sentimento que você tem naquele momento. É como a linguagem semítica funciona. Praticamente você nunca vê Jesus ou alguém na Bíblia usando a duplicação sem estar chorando. Sempre é um lamento, sempre é um momento de emoção profunda. Você tem Davi, por exemplo, sofrendo porque ele recebe o recado que Absalão foi morto. E Absalão, você sabe, tinha dado um golpe, estava querendo matar o seu pai. O pai dele amava muito a ele. E Davi não diz: ah, Absalão, meu filho. Ele diz: ah, Absalão, Absalão. O coração de Davi está partido. Ele está chorando. Ele diz: ah, Absalão, ó Absalão, meu filho, meu filho. Ele está quebrado. Quando Jesus olha para Jerusalém, ele chora sobre Jerusalém. Como ele se expressa? Ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis te agasalhar como a galinha faz com os pintinhos. Quantos profetas? Jeremias, Ezequiel, Daniel, todos eles, vocês ou mataram ou maltrataram. Então Jesus, indo em direção à cruz, ele chora sobre Jerusalém. E como ele expressa o sentimento profundo, assim: Jerusalém, Jerusalém. Ele dobra, como Davi: ah, Absalão, Absalão. E em Mateus, não é? A gente tem esse texto. Ele fala para Pedro, por exemplo: Simão, Simão, o diabo pediu para te cirandar. Você vê? Ele está triste, ele está levantando um lamento. Você não está preparado para o que vai acontecer, Simão.
você é arrogante, você é orgulhoso. A única razão pela qual a tua fé não vai desfalecer e ser destruída é porque eu a mantenho. Porque você não tem nada em você mesmo que pudesse te sustentar. Ah, Simão, mas onde isso acontece, da maneira mais profunda, o grito mais famoso de todos os gritos, o lamento mais doloroso que se já houve no mundo, em que há essa duplicação, acontece na cruz, quando Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Você vê? Sempre a repetição é um momento de um profundo lamento e tristeza. Esse é o mais famoso de todos, porque certamente esse é o maior grito de tristeza que esse mundo já ouviu. Deus meu, por que me desamparaste? É o momento mais escuro da pessoa de Cristo por toda a eternidade. O único momento em toda a eternidade, ou seja, sem nunca ter começado, em que ele é separado da comunhão com o Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Quando ele fala com Marta, ele está manifestando esse tremendo sentimento de compaixão, de amor e de tristeza. Marta. Ele não está apenas ele está mostrando o quanto ele a ama e o quanto é destrutivo aquilo que parece comum, não é? Um evento comum, mas como aquilo mostrava como o coração dela estava, como era distante daquilo que nós fomos chamados para si. Marta tem um caráter, um temperamento que é desenhado em muitos lugares, claramente. Ela tem um quê de liderança, mas não de liderança porque foi colocada como líder. É aquele tipo de temperamento que está sempre tomando a frente das coisas. Se você voltar para João 11, eles estão no funeral de Lázaro, e Lázaro está morto, enterrado, e Marta é a primeira a sair para falar com Jesus. Quando Jesus diz, tire a pedra, quem diz, já cheira mal, não tira a pedra. Quem sempre toma assim a frente é Marta. Ela diz, não, Senhor, já cheira mal, é uma péssima ideia tirar a pedra, uma péssima ideia abrir a sepultura agora. Se tu tivesse chegado antes, tudo seria diferente, mas você não veio. Agora é tarde demais, agora já cheira mal. Vai tirar a pedra para quê? Não é? Então, quando Jesus vai tirar a pedra, ela diz, Senhor, mas já cheira mal. Não é uma boa ideia, é péssimo. Você vê, Marta é prática, né? A gente pode dizer que há uma certa praticidade nesse argumento, por exemplo, já cheira mal, era verdade. Marta é impaciente, Marta é líder nesse sentido que ela sempre está tomando a frente das coisas, ela sempre tem uma palavra para falar, ela sempre tem a sua própria ideia, e Marta é o tipo de pessoa que em qualquer situação acaba de alguma maneira assumindo o comando, nem sempre bem, porque como nós estamos falando, é líder no sentido de que ela está sempre tomando a rédea das coisas, não que alguém deu as rédeas para ela. Então ela sempre sabe o que fazer antes que qualquer pessoa faça. E é óbvio que sempre que alguém acha que sabe fazer as coisas antes que qualquer pessoa faça, toma a frente, né? E ela é muito decisiva, muito rápida em dizer às outras pessoas o que elas devem fazer. Você vê que nesse evento ela não vai repreender só a irmã dela, ela vai repreender Jesus. Você não vai chamar a atenção dela? Você não vai fazer isso? Isso está errado. Você não vai tomar uma posição? Ela deu uma bronca em Jesus. Ela diz, ela está errada e você está errado junto. Você não vai fazer nada? A gente acha isso às vezes, não é? Por que Deus não está fazendo isso? Por que Deus não está fazendo isso? Por que Deus está deixando essa pessoa fazer isso? É o que ela estava dizendo. Por que Jesus está deixando Maria agir desse jeito? Ela é ambiciosa, então ela é nesse sentido um líder, entre aspas, porque ela está sempre assim, ela está sempre tomando as coisas, ela sempre sabe o que fazer, ela sempre sabe dar ordem às pessoas, ela sempre sabe o que todo mundo devia estar fazendo, ela está sempre meio aborrecida quando as pessoas vão fazer algo que ela acha claramente que não devia ser feito, tirar a pedra, enfim. Você percebe que se você olhar com cuidado, diz que Marta convida Jesus para a casa dela.
Você vai ver que sempre que fala sobre a casa de Marta, nunca fala que é a casa de Lázaro ou de Maria, é que a casa era dela mesmo, sabe? Ela comandava ali, por que não era a casa de Maria, por que não era a casa de Lázaro, mas a casa de Marta? Jesus foi para a casa de Marta, porque Marta evidentemente tinha as finanças sob controle, ela tinha tudo sob controle, ela sempre era a primeira pessoa a ver as soluções. Marta é quem basicamente descobriu como a família devia viver, e essa é a casa de Marta, mas Marta não é apenas alguém que Jesus ama e essa líder, entre aspas, ela é extremamente ocupada, diz que ela se distrai com muitas porções de coisas, ela estava fazendo o melhor, ela queria receber bem, e a Bíblia diz no versículo 40 de Lucas 10, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Ela estava preparando a refeição, mas era muita coisa, ela não estava fazendo uma coisa básica, E Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir, preparar? Diga a ela vai dizer para Jesus o que Jesus deve fazer. Diga a ela que ela venha me ajudar. Então você vê, ela tem todo tipo de coisas no forno, no fogão, tudo ao mesmo tempo, e em todo lugar. E ao longo do tempo, as pessoas sempre olharam o contraste entre Marta e Maria. A igreja católica na Idade Média usou muito Marta e Maria para dizer: olha, a diferença entre Marta e Maria é a diferença entre a vida contemplativa, um ministério, eu diria mais, de tempo integral, um monastério, e uma vida envolvida com as coisas comuns da vida, uma vida mais mundana, vida secular. Isso foi usado na Idade Média muito para levar as pessoas a deixar seus empregos, sua vida comum, e viver uma vida mais contemplativa no monastério, num convento, dizendo, você pode ver que eles obtiveram algum sucesso usando isso de maneira errada, Eles diziam: olha, veja que está Marta, ela está distraída, mas Maria está ali em tempo integral, em contemplação a Jesus. Maria não está fazendo nada além de se concentrar na palavra. Não é isso que você quer fazer? Não é melhor você entrar num monastério, você entrar num convento? Deixe o secular, deixe as distrações do trabalho regular, da vida, e apenas se concentre numa coisa aqui está o problema com isso, o texto não é sobre isso. Se Marta representa alguma coisa, ela representa alguém que acha que o ministério é fazer algo para Jesus, porque ela não está ocupada dessa forma, simplesmente descartando da sua mente Jesus. Ela definiu o ministério com aquilo que ela gosta de fazer e ser, fazendo isso para Jesus, porque é o que ela está fazendo. Ela não está distraída com algo secular, entre aspas, porque ela está preparando tudo aquilo para Jesus, ela está fazendo tudo aquilo para Ele. Ela está distraída, eu diria, com o que ela chamaria de ministério para Jesus, servir a Jesus. Quando nós falamos sobre ministério não é eu encontrar aquilo que eu gosto de fazer e fazer no mundo espiritual. Ministério, todos nós somos chamados a servir a Cristo. Não tem nada a ver com aquilo que nós mais gostamos. Paulo não gostava de ficar preso, mas parte do ministério dele foi, porque isso servia mais ao Evangelho, ele diz, ficar na cadeia, anos e anos. Tem nada a ver com o que ele gostava, tinha a ver com como Deus quer que eu... Na verdade, ministério tem mais a ver com negar a nós mesmos do que fazer o que nós naturalmente iríamos fazer. Então tudo que Marta está fazendo é para Jesus. Ela está fazendo os quitutes, os assados, os guisados, é tudo para Jesus, não é? Há realmente o problema de você se distrair com as coisas comuns da vida, que Jesus falou: olha, tenham cuidado com os cuidados da vida. Mas aquilo que a Igreja Católica estava fazendo na Idade Média estava indo contrário ao texto. Então, Marta estava muito ocupada, ela estava correndo para lá e para cá, como uma galinha que cortaram a cabeça, ainda sai correndo já sem nenhum
direção, né? Mas tudo, de certa forma, era para ele. Então, a questão é o que você tem, isso é algo que nós teremos que entender. Em quase todas as histórias do Evangelho, você repara que Jesus aceita alguém graciosamente, com um abraço gracioso, e repreende outra pessoa. Quase toda a história do Evangelho é assim. Você vai ver que tudo que Deus quis guardar para nós tem isso. Ele não apenas acolhe alguém graciosamente, ele repreende alguém. Jesus acolhe Zaqueu, o publicano, mas ele repreende a multidão. A multidão, o Zaqueu irresponsável recebe graça, e a multidão respeitável tem um tipo de respeitabilidade que a afasta de Cristo, que Cristo condena. Então você tem a prostituta, você lembra? Jesus está na casa de Simão. Simão é um cara importante, né? um homem lá respeitado, um fariseu. E você lembra que a prostituta entra lá, começa a beijar os pés de Jesus, lavar o pé dele com lágrima. Você vê, Jesus estende a sua graça e ao mesmo tempo repreende Simão. Eu entrei na sua casa e você, quem muito é perdoado, Simão, muito ama. Jesus estava dizendo para Simão, você não ama, não é? Você se acha tão bom, tão justo, mas desde que eu entrei aqui, ela está lavando os meus pés com as suas lágrimas. Ela muito ama Simão, porque ela sabe que muito foi perdoada. Você acha que não precisa de muito perdão, então o teu amor é muito pequeno, não é verdade? Ou seja, Jesus sempre acolhe, abraça alguém como essa prostituta, e na mesma hora repreende alguém como Simão. Sempre nos ensina assim. E você tem logo antes um homem endemoniado, com uma vida horrorosa, que vivia em sepulturas, vivia uma vida, e Jesus vai lá e abraça ele com sua graça, mas repreende a cidade inteira e vai embora. Sempre assim. Nessa situação aqui você tem Maria ela escolheu a boa parte. Você, Marta, Marta, a gente viu porque ele dobrou, ele está chorando. Enquanto eu estou me deleitando como Maria, como o dia a dia de Maria forja quem ela é, eu tenho que chorar por você. E você vê que aqui quem está sendo repreendido, diferente de todas as outras histórias, não é um fariseu, não é uma multidão, não é alguém que não tinha nada com Jesus, não é um incrédulo, nem mesmo um bebê cristão. Eu vou dizer quem é Marta, uma pessoa que Jesus ama, e nós devemos pensar nisso. Essa é uma bala com o nome de todo mundo que acha que está servindo Cristo. Nós podemos, quando estamos ouvindo falar sobre os fariseus, sobre determinadas pessoas, nós podemos escapar, mas não aqui. Ele está falando com pessoas que supostamente o amam, que o servem, que fazem coisas. Então é muito comum isso. Na igreja, você pode fazer coisas, liderar coisas, você pode achar que é muito cansativo as coisas que você faz, e estar atarefado, e na maioria das vezes as pessoas assim, que acham que estão servindo Cristo, elas estão tão centradas nelas mesmas, que elas não percebem, que elas não estão focadas em Cristo. Elas têm um monte de problemas e aborrecimentos. Você que Marta está aborrecida, ela está servindo Cristo, ela está aborrecida com Maria, porque ela acha que Maria não está fazendo as coisas como devia fazer. Ela está aborrecida até com Cristo. Por que Deus permite que Maria fique desse jeito? Ou seja, tudo que eu faço que me tira o foco de Cristo, é óbvio que está focado em mim mesmo. Jesus está dizendo a Marta, com amor, você vê que é com amor, porque você vê ele, Marta, Marta. É claro, mas ele está repreendendo ela. Nessa história, entre aspas, a vilã é Marta. Nessa história, na história de Simão e a prostituta, Jesus está falando, olhe para a prostituta, isso é que é arrependimento. Olhe para a prostituta, ela sabe que muito foi perdoado, porque ela se via como uma grande pecadora. Olhe para Simão, ele não se acha um grande pecador, ele acha que ele peca, ele acha que ele precisa de perdão, mas ele acha que não é um grande pecador. Então ele não tem um amor imensurável,
Ele não é como Paulo, que diz que o amor de Cristo constrange ele, porque ele foi quem pouco é perdoado, pouco ama. Agora, se eu tenho uma ideia verdadeira da ira de Deus infinita, e sei que alguém abraçou essa ira para eu estar livre dela, então eu amo muito, eu amo infinitamente, de tal maneira que o apóstolo Paulo diz assim: não vivo mais para mim mesmo, não vivemos mais, porque o amor dele nos constrange. O que ele abraçou e nos livrou é tão imenso. Então aqui, a vilã, entre aspas, da história é Marta. Ela é a folha levada pelo vento. Ela está nessa condição porque ela não está fazendo o que Maria está fazendo. Ela não está sentada aos pés de Jesus. Eu disse para vocês que o cerne dessa história é estar sentado aos pés de Jesus. Você vê, o cerne dessa história não é alguém que crê ou serve. As duas estão, de certa forma, nessa condição. Aparentemente, Marta é até mais ativa, não é? Então, não estamos contrastando o trabalho secular com o ministério. Na verdade, a vida do Filho de Deus sempre é um ministério a Deus. Paulo diz assim aos Efésios: quando você trabalhar, não trabalhe para o seu patrão, não trabalhe por causa do salário, trabalhe de maneira excelente como para Deus. Ele está falando com os escravos, que nem recebiam salário. Ele diz: ainda assim, trabalhe com satisfação, não faça como se estivesse fazendo para um homem, você está servindo a Deus. Tudo a respeito da sua vida é sobre Ele, faça assim. Então, antes de realmente olharmos para o que Maria está fazendo, a gente tem que olhar esses sinais. Como você sabe se você é Marta ou não? Eu podia elencar várias coisas, mas três, para sermos rápidos. Primeiro de tudo, há um tumulto interno. Você diz que está servindo a Jesus, mas isso causa muitos problemas internos em você. Não está causando mais paz, mais alegria, mais amor, mais capacidade de enfrentar as situações grandes, porque no dia a dia você está sentado aos pés dele. Está causando tumulto. Você está inquieta, você está ansiosa, você está perturbada, você está irritada. Você está irritada comigo, você está irritada com Marta, você está irritada, não é? Esse é um sinal. Você está ansiosa e você se preocupa com muitas coisas. A palavra preocupada significa realmente ser despedaçado em várias direções que Jesus usa. Ou seja, o teu coração tem um monte de alvos, tem um monte de objetivos. Parece que o que você está fazendo é para mim, mas você tem um monte de objetivo com isso. Você não tem uma coisa só. Não é uma coisa só que está te guiando. Várias coisas estão te guiando. Você então está dividido entre essas coisas. A palavra você está chateada, significa ser jogado como um barco que está meio emborcado, que está sendo empurrado pela correnteza, em vez de ser aquele barco que é capaz de ir na direção que ele quer, com a sua vela, mesmo contra o vento, contra a correnteza. Então aqui está o que está acontecendo. Jesus diz a Marta: Marta, Marta, você tem muitos objetivos, e esses muitos objetivos, Deus, não são negociáveis. Isso aí, jantar, preparar isso tudo, é um objetivo, tudo bem, mas eles são negociáveis, não são importantes. Fazer isso é bom, não é ruim, mas eles podem ser feitos ou não ser feitos. O problema seu, Marta, é que você tem muitos objetivos e eles não são negociáveis. Não são negociáveis. Maria escolheu uma coisa só, agora todo o resto virou negociável. Tudo pode ser ou não ser. Tudo é negociável. Você tem 30 coisas e você precisa das 30 para ser feliz, para estar satisfeita. Você nunca está satisfeita, você está sempre ansiosa, você está sempre, dentro de você está sempre tudo agitado. Como resultado, você está sendo despedaçada, como um barco que está sendo levado pela corrente para lá e para cá, sendo jogado nas pedras. Parece que você é proativa, parece que você é uma líder, parece que você é uma iniciadora. Parece que você quer assumir o controle das coisas, mas você é controlada por elas. Você é levado por elas, você é movido por elas e você é motivado por elas. Existe esse vazio interior. Mais do que isso, existe essa desarmonia interior. É uma das marcas de você não estar sentado aos pés de Jesus. Há tantas coisas que ela quer, e porque ela quer essas coisas, ela continua infeliz. Ela não quer uma coisa só, ela quer muitas coisas. Em outras palavras, o ponto é que ela tem muitos potes, ela tem muitos objetivos. Ela é uma pessoa ambiciosa,
para Jesus, é claro, mas para um monte de coisas. E ela tem tantas coisas em que ela está envolvida. Quem já cozinhou, eu não sou um cozinheiro, mas vivi parte da minha vida com minha mãe, depois vejo Cláudia na cozinha. Você vê que cozinha, está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, mexe numa coisa aqui, vê o troço que está sendo feito ali, você tem que se dividir, né? Tudo tem que ser mexido, nada pode ser visto, tudo tem que olhar, mexer de novo, olhar aqui, colocar uma pitada de uma coisa ali. Eles precisam ser movidos em algum momento. E a próxima coisa que você percebe, se você sai dessa agitação, é que o bolo está solando, o ensopado está queimando, o frangão lá no forno já passou da hora de ser tirado, e é o que está acontecendo com ela. Ela tem muitos objetivos, e cada um deles é algo que ela tem que ter, porque você vê, ela está sendo contrastada com Maria, que só precisa de uma coisa para ter paz. Todo o resto é negociável. Ela só precisa de uma coisa. Jesus diz: Maria escolheu uma coisa só. Você está agitada com um monte de coisas. Jesus realmente aparece e diz: a diferença entre você e Maria é que Maria precisa de uma coisa só e você não. Você precisa de um monte de coisas. Então você é agitada, infeliz. Você está com um problema com Maria, por exemplo. Não, porque você quer muita coisa, você quer que ela também queira muita coisa. Você, portanto, pelo contrário, precisa de todas essas coisas. É a diferença entre você e Maria, é que você precisa de todas essas coisas para estar supostamente em paz, feliz. Então você é infeliz, você é ansiosa, você é agitada. Marta, por quê? É o que eu estou dizendo. Por que você decidiu que precisa de todas essas coisas? Por que você não viu ainda que você só precisa de uma coisa e todo o resto é negociável? Transportando isso para Paulo, por exemplo, Paulo achava que ele precisava de uma coisa só, o resto era negociável. Pregar era maravilhoso, mas ele podia ficar feliz na cadeia, anos sem pregar para a igreja, anos num lugar ruim, porque para ele essas coisas eram boas, ser livre, mas tudo isso era negociável. Só uma coisa era negociável. Ele diz assim: a minha prisão tem estimulado muitas pessoas a serem corajosas pelo nome de Cristo, então isso está sendo bom. Você vê, para ele só existe uma coisa, todo o resto é negociável. Mesmo aquilo que você pode chamar ministério no mais alto grau é negociável para ele. Deus quer que eu fique na cadeia. Paulo teve certa vez que ficou 2 anos esperando só o rei tomar a decisão. O cara não tomava decisão nunca. E o cara ficou pensando durante 2 anos, enquanto ele estava preso, numa das suas prisões. E Jesus está dizendo para Marta: por que você decidiu que precisa delas? O motivo pelo qual você é tão infeliz é porque você não está tendo isso, porque aquelas pessoas não estão fazendo o que você quer. Maria não está fazendo o que você quer, eu não estou fazendo o que você quer. Você quer todas essas coisas, você quer que todas as pessoas façam todas essas coisas, e como eu não estou fazendo o que você quer, que é chamar a atenção dela, e ela não está fazendo o que você quer estar também envolvida lá com todas as coisas que você acha fundamental, então você está agitada, está tensa, você está ansiosa. Esses objetivos não vão ser atingidos. Você quer 30 coisas para ser feliz e ter paz, mas essas coisas não vão acontecer. E porque você decidiu que você precisa de todas essas coisas para isso, você é essa pessoa inquieta, ansiosa. Você não tem paz. Porque você tem que ter essas coisas, porque elas não são negociáveis. Elas são emocionalmente inegociáveis. E todas as coisas deviam ser emocionalmente negociáveis, a não ser uma coisa. E, portanto, você está sendo dividida, você está em pedaços. É a palavra que ele usa para a ansiedade dela. Você está em pedaços. Você está dividido em várias coisas. Ansiosa e preocupada. Em segundo lugar, por isso, Marta, você vê, ela é irritável. Ela está irritada com as pessoas incompetentes. Quem precisa de 30 coisas para ter paz, feliz, servir a Deus? Você vê, ela acha que todo mundo à sua volta é incompetente. Todo mundo é incompetente. Maria não está sendo competente como irmã, Jesus não está sendo competente como líder, porque ele devia, ou como mestre, ou como filho de Deus, porque ele devia estar chamando a atenção de Maria, e Maria devia estar fazendo o que ela quer, mas ninguém está fazendo o que ela quer.
E ela está irritada com as pessoas que não estão agindo de acordo com o programa que ela acha que deve ser. Ela está irritada com as pessoas que estão atrapalhando, porque se Maria não está ajudando, está atrapalhando ela. Se Jesus não está ajudando, mandando Maria ir ajudar ela, mas Jesus está atrapalhando também. Ou seja, você sempre vai ver as pessoas atrapalhando ou não ajudando você a conseguir aquilo que sua vida precisa para você ser pleno. Jesus disse: Maria só precisa de uma coisa. Como eu disse, ela disse para Jesus: diga a ela para me ajudar. Ela é irritável, ela está irritada com a postura de Jesus, de não tomar uma posição ao lado dela. Uma pessoa irritada por fora por causa da desarmonia interna. Jesus está dizendo: sabe por que você está irritada assim, andando para lá e para cá, irritada comigo, irritada com Maria? Porque você é assim dentro de você. É por isso que ele fala: Marta, Marta. É o que estávamos falando no início, é o dia a dia que forja o que você é, nas coisas comuns. Esse texto não está falando sobre algo grandioso, está falando sobre pessoas preparando a comida para um grupo de visitantes. Terceiro, Marta agora desconfia de Deus. Não é? É comum nós pensarmos: será que Deus se importa? O que Deus não está fazendo? Nada a esse respeito. Aqui é a prova reveladora. Ela diz a razão de estar tão chateada, porque está fazendo tudo e Jesus não. Ela está fazendo tudo por Jesus, enquanto Jesus não sequer manda a irmã dela ajudar. Se é realmente verdade, o número de coisas que ela estava preparando, o curso que estava tomando e tudo isso, se era realmente por causa de Jesus, ela não ficaria chateada de alguém estar aos pés dele. É óbvio que não era sobre Jesus, a ansiedade, a agitação dela. Porque veja, Jesus é quem pode dizer: eu preciso disso agora ou não. Não é alguém que vai dizer: nós temos que fazer tudo isso por Jesus. Jesus, tu não vai fazer nada. Ué, se tudo é feito para Jesus e eu não é para mim, eu nunca diria Jesus. Estaria nessa situação por alguém estar aos pés de Jesus, se tudo é sobre ele. Jesus é quem poderia dizer: eu preciso de 30 coisas. Jesus é que pode dizer: eu não preciso dessas 30 coisas, eu preciso de uma coisa, eu preciso de 2 coisas. Em outras palavras, se ela realmente estivesse fazendo isso por Jesus, não ficaria chateada quando ele se recusasse a deixar as coisas não serem como ela queria. Ela não ficaria chateada dele não estar ajudando ao mandar a irmã dela ajudar ela. Ela não ficaria chateada com Maria, nem com Jesus, é óbvio. A oração sem resposta é a prova aqui no texto de que ela não está fazendo coisas pelo nome de Jesus. Ela faz olha, manda ela fazer isso. E Jesus diz: Marta, está tudo errado. Ela está tentando provar a si mesma e outras pessoas com o que ela faz. Em outras palavras, não se trata do Senhor, ela está fazendo tudo, eu diria, para a agenda, para a glória da sua agenda. As 30 coisas que ela acha que é importante para ela se sentir bem, ser feliz. É o que Jesus está dizendo a ela: Marta, eu sou um bom administrador, eu sou sábio. Eu sou um bom administrador do tempo do meu povo. Eu não daria 1000 coisas para você fazer. Não daria. Se eu sei que você só pode fazer 3 coisas. Se você tem mais coisas para fazer do que comporta o dia, certamente não sou eu que estou te dando essas coisas para fazer. Eu não sou estúpido. Se você entregou-se a 1000 coisas como inegociáveis, não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver contigo, porque eu jamais faria isso. Agora, essas 30 coisas estão rasgando você por dentro. Você está indo em 1000 direções. Você precisa delas. Você emocionalmente precisa delas. Elas são inegociáveis para você. Eu não lhes dei essas coisas para você. Você as tomou, porque cada uma delas é necessária para você, não para mim. Não, Marta. Não fique brava comigo, não fique brava com Maria. Todos os teus problemas são internos.
são no seu próprio coração. Agora, isso é verdade sobre você? Pense em como é a sua vida comum, a sua vida na igreja, e pense, isso é sobre você? Isso que é sobre Marta? Você está experimentando essas coisas? Você não vê? Não importa se você é um cristão incrivelmente maduro, porque Marta já conhece Jesus há bastante tempo, ou é confiante a ponto de achar que você pode ser um líder. Marta achava isso. Se você sabe lá no fundo que está ressentido com as coisas que você diz que é para Deus, ou dizendo que sua vida é para Deus, mas que na verdade você precisa de 30 coisas, 40 coisas, 50 coisas para ser feliz, ou você é controlado por essas coisas e você emocionalmente depende dessas coisas, e você então fica irritado com as outras pessoas que não se encaixam nessas coisas, ou estão no caminho, ou você está vazio por dentro, ou você não sente nenhum gozo e paz e descanso, você está em pedaços. Então você é Marta. Não importa se você é pastor, não importa há quanto tempo a pessoa conhece o Evangelho, você vê. Agora olhe para Maria. O que Maria faz? Como eu disse, a coisa mais importante aqui é isso. Ela está aos pés de Jesus. O que significa? Significa algo muito importante. Ela senta aos pés de Jesus e ouve. Por que isso é importante? Na Bíblia, sentar aos pés de alguém significa algo extremamente interessante. Não é algo comum, como nós poderíamos passar por isso sem atentar. Era quase uma palavra formal, a palavra que é usada aqui, que significa estar sob a autoridade de alguém. Quando se diz, por exemplo, que as pessoas na igreja de Jerusalém venderam casas, terras, e pegaram o seu dinheiro e colocaram aos pés dos apóstolos, o que isso queria dizer? Por que não fala assim, eles deram o dinheiro aos apóstolos? Por que a expressão é a mesma, né? De Marta estar aos pés de Jesus. Por que as pessoas pegaram os seus bens voluntariamente e colocaram aos pés dos apóstolos? Isso significava que o dinheiro não era mais deles. Está sobre a autoridade de vocês. Façam o que vocês quiserem. Não é nosso. Nós vendemos, pegamos o dinheiro e colocamos aos pés dos apóstolos, de João, de Pedro, enfim. Façam o que vocês acharem melhor. Deem a esse dinheiro o destino que vocês acharem melhor. Está sob a autoridade de vocês. Eles colocaram o dinheiro aos pés dos apóstolos. Ou seja, está dizendo o seguinte: esse dinheiro está à disposição de vocês. Vocês façam o que acharem melhor. É por isso que é aos pés. Há muitos lugares onde diz, sente-se, por exemplo, o pai fala para o filho, sente-se à minha direita, até que eu coloque todos os seus inimigos aos seus pés. É a mesma expressão, aos seus pés, todos eles sob a tua autoridade. É óbvio que Jesus, eu já disse isso, como Deus, tudo estava sob a autoridade dele, mas o Pai está falando dele de uma maneira diferente agora. Ele diz, eu vou colocar tudo aos seus pés como cabeça da igreja. Tudo aos seus pés como redentor da igreja, para que a igreja tenha tudo em você. Sente-se à minha direita, até que eu bote todas as coisas, todos os seus inimigos, tudo que não te glorificou, aos teus pés. Aos pés de Jesus. Marta estava aos pés de Jesus. As pessoas colocaram o dinheiro aos pés dos apóstolos. O pai diz, eu vou colocar tudo aos seus pés, tudo sobre a tua autoridade. Estar sob os pés significa estar sob a autoridade. Então observe que Maria não estava simplesmente escutando, como você está escutando esta noite. Eu espero que você esteja escutando como Maria estava escutando. Mas não é simplesmente, ela não estava ali ouvindo palavra, ela estava aos pés de Jesus, ela estava sob a autoridade do que ela estava ouvindo. Ela se colocou aos pés. O que ela fez é que ela encontrou um tempo concentrado para submeter a sua mente intelectualmente à palavra de Deus. Não só para ouvir e julgar será bom ou não. Quando você ouve o que Deus diz e vai ver se aquilo é bom, adequado, não é adequado, isso não é estar sobre os pés de Jesus ouvindo a palavra. Aos pés é se submeter intelectualmente,
como, por exemplo, o Pai vai submeter todas as coisas a Cristo, botar aos pés de Cristo, como aquelas pessoas que colocaram o dinheiro aos pés dos apóstolos, disseram, está sob a autoridade, vocês façam o que vocês acharem melhor. Como Maria estava aos pés de Jesus, ela está se submetendo intelectualmente à verdade. Então essas duas coisas estão envolvidas. É um tempo focado, mas é um tempo submisso. É isso que significa estar aos pés de Jesus. Tempo focado significa que você precisa reservar um tempo para ouvir a palavra de Deus. Não é? Sempre. E como eu disse, Maria não deixava a vida e as coisas comuns da vida determinar isso. Ela ia na direção que ela achava adequada. Ela não era uma pessoa que todas as coisas iam tomar de tal maneira e guiar ela, de que ela não teria tempo para estar aos pés de Jesus. Eu vi certa pessoa dizendo que quando começou a estudar a palavra de Deus para se formar, para pregar, ele disse que o professor, que na verdade era uma professora que estava ensinando uma das matérias aos alunos, disse assim, olha só, agora cada um de vocês vai pegar esse texto aqui, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, e todos vão ficar 30 minutos pensando sobre esse texto, e cada um vai escrever tantas coisas a respeito disso. Nesses 30 minutos, você vai escrever 30 coisas que você tira desse texto. E ele disse que quando começou a olhar o texto, passar os 5 minutos, ele achava que já tinha visto tudo sobre o texto. Prepara para me ver aqui nesse texto. E ele disse que achou que olhou para o lado, ver se as pessoas estavam realmente vendo. Mas ele tinha que continuar. Ele pensou, é ridículo. Eu vi tudo que podia ver. Mas ele disse que continuou como foi mandado e de repente ele começou a vir as coisas. E aí depois, passou os 30 minutos, a professora pergunta assim, quem nos primeiros 5 minutos viu alguma coisa, levanta aí e fala. Quase ninguém. E nos 10. E depois dos 15, aí começou a levantar. E depois dos 20. Então ele disse que aprendeu, e essa é a verdade. Você não pode seguir sua Bíblia por 5 minutos pela manhã, o que você chama de devocional, em busca de uma inspiração. Isso não é estar aos pés de Cristo em sua palavra. Isso não é estar sentado aos pés ouvindo. Essa é uma abordagem egoísta. Eu só quero uma inspiração, me sentir bem para o dia e leio umas coisinhas ali. Você não está ouvindo. Não é isso que é incrível. Assim, depois que Lázaro morreu e ressuscitou, João 12, essa passagem é contada em Marcos, em Mateus e em João. Mas em Mateus e Marcos diz uma mulher. Jesus estava na casa de uma pessoa lá em Betânia, nos últimos dias da sua vida, já pertinho de Jerusalém, não é? E deu um jantar, deu uma ceia lá para Jesus. E quando Jesus estava lá, e todos os discípulos e os convidados, uma mulher entrou com um vidro de um perfume caríssimo, caríssimo. Levava ano para você juntar o dinheiro, um trabalhador comum. E ela foi lá e quebrou o vidro de perfumes, ungiu Jesus, a cabeça, os pés, e começou a beijar os pés de Jesus. Mateus e Marcos falam que é uma mulher. João diz que é Maria, não é? A irmã de Lázaro. Diz que é a mesma pessoa que sentava aos pés de Jesus. Jesus diz uma das coisas mais incríveis aqui. As pessoas começaram a falar, por que ela está fazendo isso? Esse perfume era caríssimo. Aí apareceu o pessoal e começou a dizer, isso aí podia ser vendido e dar aos pobres, isso aí ia comprar quantas quentinhas, e ia distribuir por Betânia e Jerusalém. E Judas também começou a falar a respeito disso. E por que ela está colocando isso, gastando essa fortuna? E Jesus disse, não incomode ela. Ela está me preparando para o meu enterro. Ela está me ungindo para o meu enterro. Uma vez eu vi alguém dizendo assim, puxa, está vendo? Ela sem saber estava fazendo isso. Isso é o tipo de coisa que você não deve fazer com a Bíblia. Jesus não disse isso. A Bíblia não disse isso. Isso você inventou.
Jesus diz: ela está me preparando para o meu enterro, ela está me ungindo para a minha morte. Você vê que Maria, ela não falou assim: não, eu para a tua morte, tá, Deus me livre, eu vim aqui só botar o perfume, não tem nada a ver com a morte. Você viu que quando Jesus falou com Pedro, o que Pedro falou? Repreendeu ele: não, nem que negócio de morrer, de Jerusalém morrer, nada disso, você não pode morrer. E Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Quando Jesus lá, que Maria ungiu os pés dele, a cabeça dele, beijou os pés dele com lágrimas, quando as pessoas repreenderam, Jesus disse: ela está ungindo, me ungindo para a minha morte. É nesse momento que Jesus disse: enquanto o evangelho for pregado, o que ela fez vai ser anunciado. Como eu disse, Marcos e Mateus dizem que é uma mulher. João capítulo 12 diz que é Maria. Ou seja, o que ele está dizendo é que Maria sabia que ele iria morrer. Você sabe o que significa? Maria era a única pessoa na face da terra que nós temos conhecimento, que sabia disso. Agora, isso é incrível. Você pode perguntar assim: como Maria poderia saber isso? A questão não é essa. A questão é como os discípulos podiam saber isso, porque Jesus falava nisso o tempo inteiro. O Filho do Homem veio para morrer, o Filho do Homem veio para entregar a sua vida, eu vou morrer, eu vou ser entregue, eu vou ressuscitar no terceiro dia. Ele falou isso várias vezes. Agora, por que só Maria sabia disso? Se você ler Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver que continuamente Jesus estava dizendo aos apóstolos que ele iria morrer, que ele iria sofrer, mas eles nunca entenderam. Quando você chega em João 13 a João 15, na noite anterior à crucificação, eles ainda não tinham entendido. Quando eles estavam no Getsemane, eles não tinham entendido. Agora, quando eles realmente o veem morrendo, eles são demolidos. Eles entram na mais profunda confusão, porque eles não entenderam. Maria sozinha no mundo, Jesus diz, sabia que ele ia morrer. Quando ele disse: ela está me ungindo para a minha morte, ela não falou: que isso, Senhor? Não. Para a morte? Não, eu vim aqui só porque eu amo muito, botei isso aqui, mas não tem nada a ver com morte. Por quê? Porque ela escutou. Porque eles não sabiam. Porque eles não ouviram o ensino. Você diz assim: mas como, pastor, se Jesus falou várias vezes com eles, a respeito disso? Aqui está a diferença: ela estava aos pés de Jesus, eles não. Eles tinham uma grade do primeiro século, e a grade do primeiro século dizia: o Messias vai ser poderoso, o Messias vai vencer os nossos inimigos, o Messias vai fazer a gente ir lá para cima. Eles tinham essa grade. Qualquer coisa que Jesus dissesse fora da grade, que eles já tinham decidido que o Messias devia ser, eles não viam, não podiam ouvir. Eles podiam ouvir Jesus falar 1000 vezes, mas eles não podiam ouvir mais. Como hoje, você pode achar assim: que coisa incrível. Não. Se você tem uma grade do ano 2020, é a mesma coisa. A Bíblia vai dizer que a pior coisa que um ser humano pode fazer é confiar em si mesmo. A psicologia secular diz que você deve ter autoconfiança. Um monte de cristão acredita que nós temos que ter autoconfiança. Você pode perguntar assim: como se a Bíblia diz o tempo inteiro o contrário? A pessoa tem uma grade. E como ela tem uma grade do século 21, o que Jesus diz contrário à grade, ela não ouve. Ela pode ler. Esses dias estava vendo a internet, e um cristão colocou algo sobre perdoar. Um cristão, aí eu fui ler. Eu também escrevo coisa na internet, e olha o que está escrito: perdoar é uma espécie de faxina em nosso interior. Eu te perdoo porque eu não mereço carregar comigo o lixo que não foi produzido por mim. Eu te perdoo porque é injusto meu coração estar maculado por um pecado que não é meu. Eu te perdoo porque eu mereço paz e preciso ser feliz. Essa é uma descrição diabólica do perdão. Tudo é centrado na pessoa. É a coisa mais ególatra que você podia ler. Agora, como um cristão pode colocar isso na internet? Eu te perdoo porque eu não mereço carregar o lixo que você produz. Eu não mereço isso, eu mereço aquilo. Isso é o oposto do perdão bíblico. Agora, como é que uma pessoa
que conhece o Evangelho escreve isso. Essa pessoa tem uma grade. Ela tem uma grade humanista secular. Não importa o que a Bíblia diz. Isso aqui é tão oposto ao que a Bíblia diz que um cristão, quando olhasse para isso, poderia pensar: que coisa horrível. O perdão. Eu perdoo o outro, não tem nada a ver por causa de eu mereço isso, eu mereço aquilo outro, porque eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. É só por causa, eu olho para o que Cristo fez por mim. E não há nada que essa pessoa pode ter feito a mim que se compare. O amor de Cristo transborda de mim. Eu sou tão pior do que todas as coisas que acontecem comigo. E eu fiz coisas tão piores a Deus do que qualquer ser humano pode fazer a mim. E Jesus pôde olhar para as pessoas da cruz e perdoá-las. As razões de um cristão não tem nada a ver de ser centrado em si mesmo. Eu não mereço o lixo que foi produzido por você. Eu não mereço carregar a infelicidade. Eu mereço ser feliz, por isso eu vou te perdoar. É horrível isso. E aí você lê um monte de pessoas dizendo: olha, nada é mais importante do que a autoconfiança. Aí o que a Bíblia diz? O homem que confia em si mesmo é um tolo. Então como é que as pessoas escrevem essas coisas? Elas têm uma grade. Elas têm uma grade, queridos. Uma grade do século 21. Uma grade humanista secular. Tudo que a Bíblia diz contrário à grade, a pessoa não vê. Não importa quão clara a Bíblia seja. Quão clara a Bíblia seja. Jesus foi claro: eu vou morrer, eu vou morrer. Por que eles não entendiam? Porque eles tinham uma grade. O Messias não vai sofrer. O Messias vai vencer. Tudo que Jesus dizia que contrariava a grade, eles não ouviam. Eles não estavam aos pés de Jesus. O que vai nos transformar, o Espírito Santo nos santifica através da Bíblia, é quando a gente se senta aos pés de Jesus. A gente se senta, como eu falei, estar aos pés é estar sob a autoridade. O que é dito, eu me submeto. Maria se submeteu. Jesus disse que ele ia morrer, então ele ia. Disse que ia morrer e ressuscitar, ela acreditou, porque ela estava aos pés de Jesus. Ela estava como as pessoas que pegaram o seu dinheiro e colocaram aos pés, ela está sob a autoridade, vocês façam o que vocês quiserem. O Pai: eu vou colocar os inimigos aos teus pés, ou seja, você vai estar sob a autoridade final sobre tudo, como cabeça da igreja. Maria estava aos pés de Jesus. Ela está dizendo o seguinte: eu submeto totalmente a minha mente à verdade, sem grades. A minha cultura tem essa grade do século I, que diz que o Messias deve ser assim, mas tu me diz como o Messias deve ser. Eu não digo como você deve ser. Eu não vou fazer o que Marta fez, dizendo que você devia fazer, como você devia ser. Se tu diz para mim que você vai morrer e ressuscitar, eu acredito. Não importa o que a grade diz. Você vê como é fácil a gente nunca ouvir nenhum sermão. Nunca ouvir, porque a gente ouve e concorda enquanto está de acordo com a nossa grade. Pedro escutava muitas coisas que Jesus dizia e achava maravilhoso. Você vê, Jesus estava fazendo coisas, falando coisas, e estava achando maravilhoso. Quando Jesus disse: eu vou morrer, ele disse: não faça isso. Isso não pode, porque foi contra a grade. Enquanto está de acordo com a grade, isso porque eu não estou me submetendo à autoridade da verdade. Eu não estou sentado aos pés de Jesus. Então, o que é estar sentado aos pés de Jesus? É estar sobre a autoridade daquele ensino, do ensino de Cristo. É assim que o Espírito Santo nos, ainda que ele diga coisas que para mim possam ser duras, como era para Maria, que o amava tanto, ouvir dele mesmo que ele seria morto, assassinado, e que ressuscitaria. Mas ela estava aos pés de Jesus. Pedro não estava, João não estava. Então Jesus podia dizer 1000 vezes: eu vou morrer, eu vim para morrer, mas eles não entendiam. Eles não, porque eles pensavam em outra coisa. Eles entendiam de outra forma. Porque eles tinham uma grade. Se você tem uma grade, você nunca ouve Deus. Você só ouve Ele até onde atinge a grade. Então, você não está aos pés de Cristo. É óbvio que Marta ouvia Jesus até a grade que ela tinha. O que a Bíblia quer dizer é que Maria sentava aos pés de Jesus. Ela estava sob a autoridade do seu ensino, a autoridade das suas palavras. Se alguém aqui disser: bem, eu gosto da Bíblia, mas há algumas coisas aqui que eu não entendo. Essa coisa, por exemplo, de não seguir meu coração, essas coisas que parecem ir contra as ideias que edificam a minha autoestima, eu não gosto disso. Então, essa pessoa não está sentada aos pés de Jesus.
Quando você está sentado aos pés de Jesus, você está sob a autoridade do que Ele está dizendo. Se Ele disser algo que é contrário a tudo que eu sinto, eu penso, tudo que eu sinto está errado, está errado. Oh, Deus, direcione os meus sentimentos, molde eles com o seu poder. Então, alguém diz, olha, isso aqui eu não posso aceitar. É porque você pegou a grade do século 21, você pegou a grade de 2020 e você colocou a Bíblia nela. Tudo que a sabedoria de 2020 diz que está contrário à Bíblia, você faz igual aquela pessoa, falou, eu perdoo por isso. Todos os motivos que ela deu eram diabólicos, nenhum bíblico. Mas ela não pode ver. Não é que essa pessoa viu isso aqui, não é? Isso aqui é totalmente contrário ao Evangelho, eu vou botar assim mesmo. É que essa pessoa tem uma grade, ela tem uma grade humanista secular que ela não consegue ver. Não consegue ver mais. Então você vê como é ridículo, antes de 100 anos atrás, 1920, tudo que o ser humano conhecia. Imagine se alguém, há 100 anos atrás, não seguiu a palavra de Deus porque seguiu a sabedoria de 1920. Agora a gente está rindo delas. Olha o que eles achavam sobre a alma. Olha o que eles achavam que ia resolver o problema da humanidade. Não resolveu nada, era tudo uma bobagem. Mas aquelas pessoas submeteram a Bíblia à grade de 1920. E é ridículo. Mas eu posso estar fazendo o mesmo com 2020, porque eu não estou aos pés de Jesus. Então, depois que ela unge os seus pés, Jesus diz em Marcos 14:9, até o fim dos tempos, o que ela fez não será esquecido. Enquanto o evangelho for pregado, o que ela fez? Ela sentou aos meus pés, ela ouviu a verdade, ela esteve sob a autoridade da verdade, ela me ungiu para a minha morte. Isso é grandeza, você vê. Maria não estava buscando fazer algo que seria lembrado em 2020, mas ela fez. Porque ela fez da palavra de Deus a única grade para ela. Porque ela sabia o que estava acontecendo. E porque ela era a única pessoa que sabia o que estava acontecendo, que Jesus estava indo em direção à sua morte. Porque ela ouviu. Porque ela sentou aos seus pés. Porque ela se submeteu ao que ele dizia, em vez de colocar uma grade e não deixar passar dali. Ela pegou a palavra de Deus e não passou um tempo concentrado, estudando simplesmente, intelectualmente, para ver o que ela concordava, o que eu sinto sobre isso. Ela não fez isso. Maria se submeteu intelectualmente à palavra de Deus. O que ele diz é a verdade. Os meus sentimentos vão ter que ser levados nessa direção. Ela não passou o que Jesus disse por grade nenhuma, nem a grade da minha sabedoria, nem a grade dos meus sentimentos, nem a grade do que o humanismo secular disse, ela sem grades. O que ele disse? Ele disse que vai morrer e vai ressuscitar. Por que você acha que tantas pessoas hoje, elas ouvem parte, parece que elas concordam com grande parte do Evangelho, mas aí chega lá num ponto ela tem um problema? Porque ela tem uma grade. E é óbvio que ela não estava se submetendo à palavra em momento nenhum. Era só porque não tinha chegado na grade. Então, vou te dar 2 razões, então nós encerramos. Logicamente faz sentido que você deva realmente olhar a Bíblia com a grade de 2020, com a opinião do último filósofo, com a opinião do último pensador, com a opinião do último psicólogo, com a opinião do último palestrante motivacional. Faz sentido submeter a mente de Deus a essa grade? Você está me dizendo que daqui a pouco é o fim de tudo? Há pessoas que podem estar no mundo daqui a 1000 anos e achando ridículo como nós podemos submeter a palavra de Deus às ideias de 2020. Como nós vemos, como é ridículo Pedro ter submetido as ideias do que era o Messias às ideias do século I. Ele devia ter pensado no Messias só em termos do que Deus falou, mas ele não fez isso. Ele pegou a grade do século I, que diz que o Messias ia livrar Israel, ia fazer Israel poderoso, grandioso, aí pensou, Jesus morrer combina com o que o Messias deve ser, com a nossa grade? Não combina, então não ouço, ele pode pregar 1000 vezes, não vou ouvir. Eu não vou me sentar aos pés dele e me submeter. Por quê? Porque não está de acordo com a grade, que eu acredito. Então, meu palpite é que em 2120, daqui a 100 anos,
as coisas serão diferentes, vai ter psicólogo falando outra coisa, filósofo falando outra coisa, antropólogo falando outra coisa, sociólogo falando outra coisa. Daqui a 100 anos, os sociólogos vão estar falando outra coisa totalmente diferente. Os psicólogos falam totalmente diferente. E os cristãos vão olhar para trás e dizer, como que essas pessoas puderam submeter a palavra de Deus àquelas ideias? Mas se eles não tiverem cuidado, eles vão estar sob a grade de 2120. Estar aos pés de Jesus é estar sob nenhuma grade. Por isso Maria era a única pessoa que sabia que Jesus ia morrer. Ela podia enfrentar aquelas coisas horríveis, como eu disse, os grandes eventos da vida, por causa do dia a dia comum dela, de se submeter a Jesus. Ela podia passar por aquele momento horrível de uma maneira diferente que as outras pessoas passaram, porque ela tinha escutado, ela tinha estado sobre os pés de Jesus aprendendo. Pedro não, João não, eles iam ficar confusos quando a grade deles se mostrasse falsa, que é o que acontece com as pessoas. Elas acreditam na grade de 2020, não acreditam no Evangelho, nem no que a Bíblia diz. Acreditam até a grade, como você viu a pessoa aqui definindo o perdão, por exemplo. Quando tudo der errado, quando a paz, o gozo, todas as coisas que o mundo promete, o coração, a mente, tudo funcionando por causa da sabedoria humana, não estiver funcionando, ela vai ficar confusa, ela vai ficar perturbada. Como Pedro ficou perturbado quando a grade dele sobre o Messias não funcionou. Mas ele acreditava tanto, ele gastou tanto da sua vida depositando a confiança no Messias que não era verdadeiro, porque ele usou a grade errada. Agora nós sabemos que partes da Bíblia nós não precisamos ouvir, que partes do que Deus falou vão ser passadas por uma grade. Maria não. Estar aos pés de Jesus é isso, você precisa disso diariamente. Estar aos pés de Jesus ouvindo, ler um pouquinho para se inspirar, não é honrar a palavra de Deus, não é estar sob os pés de Jesus, não é ser transformado e santificado pela palavra de Deus, ser mudado por ela, porque você não é mudado, porque a grade não deixa. Em segundo lugar, o próprio Jesus nos mostra como ele se submeteu à palavra. Se você voltar a Êxodo 17, procura um lugar onde Deus vê os filhos de Israel morrendo por falta d'água. Ele diz, eu irei e ficarei na rocha, o povo pecou, mas eu vou ficar entre a rocha. Pegue a vara do julgamento, Moisés, e eu vou ficar diante de ti. Bata na rocha com o instrumento do juízo, e a água vai fluir. Se você leu isso, Moisés ficou chocado. Por quê? Porque se você ler a Bíblia, você vai ver que outras vezes as pessoas ficaram aos pés de Deus, e as pessoas estão aos pés de Jesus. Existe apenas um lugar em toda a Bíblia em que o Senhor ficou na posição oposta, e é isso que esse evento em Êxodo 17 estava apontando. Depois Paulo vai dizer, Jesus era a rocha ferida da onde saiu a água. A vara significava o juízo de Deus, foi a vara que trouxe as pragas do Egito, não é? Por exemplo, isso é uma referência. Êxodo 17 é uma profecia. Se você olhar para a vida de Jesus Cristo, você verá que ele se submeteu totalmente à palavra de Deus. O que Jesus nos chama é para ser como ele foi, e o que ele faz em nós é ser como ele foi. No deserto, o que ele diz a Satanás quando Satanás se aproxima dele 3 vezes? Ele não diz, vai embora, sai, eu tenho autoridade, não quero que você fique aqui. Ele diz, está escrito, está escrito. Quando ele lida com os fariseus, ele não diz, bem, eu acho que não importa o que está escrito, o que eu acho é o seguinte, ele diz, vocês não conhecem as Escrituras? Vocês não conhecem o que ela diz? Quando ele está no jardim, Pedro tira a espada, Jesus diz assim, eu sei que vou morrer, mas você não vê? Eu poderia chamar 12 legiões de anjos. Mas então, Pedro, como as Escrituras iam ser cumpridas? Eu poderia chamar, eu poderia acabar com isso, mas então como a Bíblia vai ser cumprida? Eu estou aqui para me submeter à palavra que eu mesmo revelei. Quando ele está indo para a cruz, ele está sofrendo, morrendo, cheio de angústia. Quando ele tem a cruz nas costas e vê as mulheres chorando na estrada,
ele cita Oséias para elas. Quando ele realmente está na cruz, no ponto em que tudo está sendo tirado dele, a luz da face de Deus, ele cita o Salmo 22. Quando ele está morrendo de sede, ele pede água. A Bíblia diz assim: tendo acontecido tudo, para que se cumprisse as Escrituras, Jesus disse: eu tenho sede. Você vê, ele está morrendo de sede, mas qual a preocupação? Para se cumprir as Escrituras, ele disse: eu tenho sede, porque é isso que as Escrituras diziam. Quando ele está em cada situação, você vê, ele se submete totalmente às Escrituras. Significa o quê? Quando você apunhala o coração, o que sai do coração, queridos? Sai sangue, não é? É exatamente o que dá vida, é o que sai. Quando você entra em momentos grandes, impactantes da vida, dramáticos, como eu disse que são poucos, não há tempo para pensar. Você tem que agir. Você simplesmente vai reagir a essas coisas, e o que vai estar no seu coração vai sair. É por isso que as pessoas nos grandes momentos não estão sendo transformadas. O que você vai ver é o que elas são, não é? Sempre que Jesus foi testado, ele enfrentou aquilo com a palavra de Deus. Quando Jesus foi espancado, quando foi lancetado, o que fluiu foi a Bíblia. Ele citou a Bíblia em todos os lugares. Ele lidou com todas as coisas com a Bíblia. Hoje, nos dias dele, vou dizer que aquelas pessoas tinham uma grade para a Bíblia. Maria, porque estava aos pés, submissa, ela não tinha grade. Jesus se submeteu totalmente à palavra em todos os pontos. Ele ficou aos nossos pés obedecendo a palavra de Deus para ser nosso substituto, para ser nosso advogado, para ser aquele que desce e vive a vida que nós devíamos viver, para viver sob a lei, sobre o que a palavra de Deus diz, para cumprir aquilo que seria atribuído a nós, porque ele fez isso e submeteu de todas as maneiras a palavra de Deus por nós. Ele disse: não seja feita a minha vontade, mas a sua. Para nós devemos então nos sentar aos pés dele e nos submeter completamente à sua palavra. Não há nada pior do que não estar sentado aos pés de Jesus. Não está acontecendo nada em nossas vidas. Nós podemos ouvir e podemos concordar com muitas coisas, mas isso não é estar aos pés de Jesus. Estar aos pés é estar sob a autoridade. Quando ele fez isso, olhe para a grandeza. Quando ele fez isso, olhe para a grandeza que ele derramou sobre nós. E nós, não me diga: bem, eu não gosto, eu não posso, a Bíblia fala isso, isso e isso, a Bíblia disse sobre como o meu coração deve ser para com Deus, eu não posso aceitar isso porque alguém disse isso, totalmente alguém que não se sentou aos pés de Cristo. Imagine se Jesus fizesse isso: eu vou me submeter à tua palavra, Pai, acho maravilhoso, mas morrer na cruz já é demais. Não vejo isso como uma coisa boa, não vejo como isso possa ser bom. O que ele está dizendo é que Jesus nunca teve nenhuma grade. Qual é a vontade de Deus? O que o Pai quer? Eu não faço a minha vontade. Se você aceita a Bíblia, exceto as partes que vão contra a grade de 2020 ou do século 21, o que você quer dizer é que a Bíblia nunca pode discutir com você. Ela não vai dizer como é a sua alma, ela não vai dizer como deve ser a sua vida, ela não vai dizer o que vai ser. Você sempre vai ter uma grade que vai parar a Bíblia. Não aceito que o Messias morra. Jesus pode pregar 1000 vezes sobre a morte do Messias, mas eu não vou ouvir. A única pessoa que ouviu pôde ungí-lo para a sua morte, pôde confiar no que ele disse sobre sua morte, sobre sua ressurreição. E você nem pode ter um relacionamento pessoal com Jesus. Quem já ouviu falar sobre um relacionamento em que a pessoa coloca uma grade e só ouve o que ela quer? Não é mais relacionamento. Se você olhar algo na Bíblia e falar: eu não gosto disso, você não está sob os pés de Jesus. Ou você não diz nada, mas aquilo não tem um efeito e você continua falando e mostrando a grade do século 21, você não está sob os pés de Jesus. Você não tem um relacionamento de verdade com a palavra de Deus. Você tem um relacionamento com você mesmo, como Marta.
Ela parecia fazer muitas coisas para Jesus, mas tudo sobre ela. Ela estava muito aborrecida, porque as coisas não estavam funcionando como ela queria, as pessoas não estavam fazendo o que ela queria, ela podia chamar aquilo de ministério, porque ela estava fazendo aquilo para Cristo, mas era tudo sobre ela, não era nada sobre Cristo. Mas Maria sentou-se aos pés dele, ela estava sempre aos pés dele, porque ela se sentou aos pés dele um dia, ela foi capaz de beijar os pés dele e ungir ele para a sua morte, quando ninguém entendia que ele ia morrer. Só faltava dias para ele morrer, quando ela fez isso. Porquanto ela ouviu, ela se tornou uma confidente próxima, ela entendeu o propósito de Deus, porque ela ouviu, ela não tinha grades, ela estava sob os pés, sob a autoridade. Como eu disse, aquelas pessoas colocaram o dinheiro aos pés dos apóstolos, está sob a autoridade de vocês. O pai disse, eu vou colocar os teus inimigos aos teus pés. Maria se colocou aos pés de Jesus, sem grade, sob a autoridade total dele, da palavra dele. A mesma coisa vai acontecer com você, se você se senta aos pés dele e ouve. Se você tira um tempo diário e senta. Não importa se quem nós somos, se temos um temperamento de líder como Maria, a razão do vazio no coração das pessoas é porque ela acha que precisa de coisas, e a única coisa que ela precisava era sentar aos pés de Jesus, sob a autoridade dele, sobre todas as coisas da vida. É a única coisa. Jesus disse para Marta, só uma coisa é necessária, estar aos meus pés, ou seja, estar se submetendo à autoridade da minha palavra, mas nada é necessário. E Maria escolheu a coisa certa. Todo o resto é negociável. Todas as outras coisas, a não ser se sentar sobre a autoridade da minha palavra e ter um verdadeiro relacionamento comigo, essa verdade que santifica e transforma, que leva a pessoa de um grau de glória para outro, é a única coisa necessária. Todo o resto não é necessário. Portanto, é negociável. É bom estar solto, mas estar preso é negociável. Não era algo que Paulo não conseguiria emocionalmente lidar com aquilo. Por que não? Porque o que era necessário ele continuava tendo. Ele estava aos pés de Cristo. Meu desejo é conhecê-lo. Jesus vem direto e diz isso: sente-se aos meus pés. É a única coisa que você precisa, sem grades. Seja pastoreado por mim de fato. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas estão sentadas aos meus pés. Você está chateado, porque você está dizendo, Deus, por que você não está fazendo isso e isso? Por que minha vida não está indo para esse lado? Por que as pessoas não estão ajudando? Por que elas estão atrapalhando? Por que os irmãos não estão fazendo como Marta achava que a irmã dela não estava ajudando? Você precisa olhar para o seu rosto, quando chegar em casa hoje e dizer, eu não preciso de você, eu não preciso de nada, só uma coisa é necessária. Até você fazer isso, você vai ser ansioso. Você pode fingir que serve a Deus, você pode fingir que ouve a Bíblia. Pedro ouvia Jesus, acreditava em Jesus, até a grade. Sempre que chegava na grade, ele não ouvia mais. Então quando Jesus morreu, ele não entendeu nada. Como assim ele morreu? Ele não pode morrer. Como não pode? Ele não falou várias vezes para você. Não falou, ele não ouvia. Ele não estava aos pés de Jesus, ele não estava sob a autoridade daquilo. Então aqueles de vocês que dizem, olha, a palavra de Deus, apesar de eu crer nela, pastor, a ansiedade, as 1000 coisas que eu necessito emocionalmente, você não está ouvindo Cristo, você não está aos seus pés, você vai estar confuso. Marta estava, você vai estar aborrecido com as pessoas, você vai estar confuso até com o que Deus está fazendo. Ela estava, porque uma única coisa é necessária, é que no dia a dia, no comum, nós estejamos aos pés de Cristo ouvindo. Não basta ouvir. Pedro ouvia, mas não estava aos pés de Jesus. João ouvia, mas não estava aos pés de Jesus. Eles pegaram a grade do século I, de como o Messias devia ser, e não havia nada que Jesus dissesse contra a grade que eles ouviam. Eles ignoravam, eles deixavam passar. Então eles ficaram confusos, ficaram com medo, ficaram aterrorizados, até que um dia, Pedro, João, Tiago, finalmente, sentaram-se aos pés de Jesus, só depois que ele tinha morrido e ressuscitado. Agora, eles não estavam mais confusos, nem com medo,
nem agitados. Eles podiam ser presos, apanhar, serem assassinados, porque eles estavam aos pés de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Come to me, you